Calma aí, que daqui a pouco você fala. Agora de volta com os danos da bola e preste atenção que este recado é imperdível e é para você que já tem ou já teve um financiamento de carro ou imóvel. Sabia que você pode estar pagando juros abusivos? Eu estava pagando, descobri depois e resolvi tudo. Você vai saber se existem irregularidades no seu contrato ligando agora neste telefone que está aqui na sua tela. Um consultor altamente preparado estará aguardando a sua ligação com todo carinho. Então não perca tempo e ligue agora. Marque o seu horário, sem compromisso, tranquilo, pois o cálculo é feito de forma gratuita e você já sai de lá sabendo dos valores justos das suas parcelas. Não seja injustiçado, não perca dinheiro. Além de reduzir o valor das suas parcelas, o Genta vai adiantar o TP e dos seus financiamentos, você ainda pode receber de volta o valor pago. É o melhor dos mundos, devidamente corrigido e até mesmo em dobro. Você já perdeu muito dinheiro, mas muito dinheiro mesmo, principalmente o Eduardo Panzi, pagando juros abusivos embutidos no seu contrato de financiamento. Então não perca mais tempo, ligue agora, anote este número e passa para todos os seus amigos, familiares, cachorro, papagaio. Faça já a sua revisão e pare de pagar essas taxas indevidas. O número é 31 2559 8877 ou o WhatsApp. O Zap, a Dimara não sai do WhatsApp, 31 9588 8877. Você tem um WhatsApp, você não perde dinheiro e você fala com a Dimara. E vamos trocar de câmera agora, falar aqui com o Mano Menezes, que manda um recado direto para o Eduardo Panzi, o comentarista mais doce e amargo do Brasil. Eu disse aos jogadores que esse tipo de jogo aqui, a gente precisava valorizar mais o comportamento do que o jogo tecnicamente em si. Só igualando o comportamento, a disputa, os duelos individuais, né, que se coloca na disposição tática que cada equipe faz e que cada treinador pensa, nós podíamos ter um todo mais forte e poder fazer valer a qualidade que nossos jogadores têm. Ter maturidade para vir aqui e saber jogar o jogo como ele deveria, com várias alterações na equipe, né? E os jogadores responderam muito bem e eu acho que essa é a parte que se leva daqui. O Cruzeiro, que é uma equipe técnica, soube jogar um jogo que muitas vezes não era a técnica que era preponderante. O Mano foi sincero, leitura correta do jogo, o Cruzeiro não foi um primor técnico, mas o que vale nesse momento, gente, é o resultado, e o resultado foi gigantesco. Você sabe que ia ser muito interessante uma discussão do Mano Menezes com o Eduardo Panzi, porque o Mano é um gentleman, é um cara extremamente ponderado, e você sempre ácido, azedo. Você ia na canela e ele ia na categoria do jeito que é a tradição do Cruzeiro. Mas eu sei reconhecer toque de bola. Não pode ir na sua canela porque você está todo problemático aí. Eu ia falar outra coisa, lembrei que a gente está no ar. Dimara Oliveira, o mais importante, a discussão tática desse time do Cruzeiro. Você discorda da colocação do Alano como titular? E o Arrascaeta, Dimara? O que esse cara tem que ninguém coloca o Arrascaeta de titular? A gente tem que lembrar o seguinte... Precisa dar um sanguinho, né? O Arrascaeta, ele continua sendo convocado para a seleção uruguaia. Aí muita gente fala, é inexperiente. O Alano não é inexperiente. O Arrascaeta já disputou competições importantíssimas com a sua seleção, liderou um time, ainda que seja pequeno, médio, sei lá, o Defensor, mas na Libertadores, era o craque do time, tinha responsabilidade. Então, convenhamos, né? A pessoa pode até não gostar do Arrascaeta, mas esse papo de inexperiência não cola, não. Até porque ele está sendo preterido por um jogador, aí sim, o problema muito é que ele entra desligado, desligado no jogo. Parece aí é outro argumento, Eduardo. Para mim é o único problema dele. Tá, agora deixa o Dimara falar. Taticamente, como você armaria esse time? Dimara, você colocaria o Arrascaeta de titular, o Alano para você? Qual que seria o papel dele? Fala tudo. A questão do Arrascaeta, até nesse jogo, eu entendo que passa por isso que o Mano falou. E eu até fui procurar saber o que o Mano tinha dito da questão do aproveitamento do Alano. E ele disse o seguinte, que ele queria um jogador que ficasse mais com a bola e que ele tinha essa característica que não era característica do Marquinhos e que por isso ele queria o Alan. E na questão do Fabiano, ele disse que a opção tinha sido por questão de altura, ele queria aumentar a altura do Cruzeiro. Ou seja, ele fez situações específicas. E nessa conversa que ele teve com eles... Eu não gosto desse argumento. Eu também detesto e horror e não acho que convence. Chama aqui de novo. O cara vai jogar de meia atacante pelo lado. Ele tem que driblar, ele tem que ir para o fundo. Raras serão as ocasiões em que ele terá que jogar de cabeça. Justamente. Você vai preterir um jogador
habilidoso, técnico, mais experiente, que é o Arrascaeta, ou mesmo o caso do Marquinhos, que é mais pronto, mais cascudo, para colocar até o seu ponta direita ou ponta esquerda, qualquer lado que o Alan for jogar, vai ter que ser alto. Eu não aguento esse argumento quando é para volante, imagina para armador. E por isso que eu fui procurar saber, para entender qual que era o processo. E eu discordo por completo de tudo que ele fez. Da questão do Marquinhos, da movimentação. Ele dificultou muito mais a vida do Cruzeiro. E a gente tem que dizer o seguinte, o segundo tempo foi horroroso. Por mais que ele tenha consciência de que abriu mão da questão técnica, o segundo tempo do Cruzeiro foi horroroso. E ele poderia ter saído com um resultado pior, se a Chapecoense tivesse uma estrutura de jogo melhor. E a gente sabe que lá a pressão é muito grande. Então o Cruzeiro teve, além das opções do seu treinador, e eu acho que ele errou nas opções que ele fez, e principalmente porque ele perdeu aquele discurso que era de uma continuidade de time, né, que era para dar uma situação. E vou dizer mais, o William, para mim, trabalhou muito bem no jogo, porque o que ele foi coletivo para segurar uma situação de marcação, para segurar uma situação de Bigode, né? O William Bigode. Porque o Thiago Reis falou outro dia brincando, agora o Cruzeiro tem o William para todos os gostos, né? No singular, no plural e com U. Porque tem o William Bigode, tem o William Correia, que jogou ontem, e o Williams, que foi expulso. Só chamar o William Correia de Correia. Então, eu acho assim que, individualmente, alguns jogadores salvaram a vida do treinador. Pela forma, e até o próprio Fabiano, porque o gol dele foi surpreendente, porque o Cruzeiro também não chuta gol. E ele fazer o que ele fez, eu acho que foi surpreendente. Até diante da história do ex, de conhecer muita Chapecoense, saber a pressão que ele tinha para lá. Então, ele foi meio salvo na situação. Além da pressão toda que o Cruzeiro entrou, porque naquele momento ele tinha plena consciência que se ele não vencesse, ele estaria na zona de rebaixamento. Então, esse controle emocional também, esse time teve lá. Então, esse é o mérito do que aconteceu ontem, porque precisava dos 3 pontos. Mas foi totalmente errada a escalação, a forma de jogar e até abrir mão da condição técnica. Eu acho que não tem como isso. Eu não entendo quando um treinador diz assim, com todo respeito que a gente tem ao Mano, eu abri mão de uma condição técnica para ser uma condição de superação. Isso não existe. Uma coisa acompanha a outra. É isso que as pessoas precisam entender. Quando você faz o jogo técnico, a sua chance de acertar é muito maior. Não tem como fazer abrir mão e falar assim, oh meu Deus, eu agora vou para a superação. Como isso? Tem aquele slogan, viu, Dimara, que continua valendo, acho que é da concorrente, acho que foi de uma campanha da Globo, mas aqui a gente pode citar todo mundo, nada substitui o talento. Exatamente. O talento é ainda mais importante muito do que mais, essas outras mais. questões. E o momento das mulheres agora, vamos chamar aqui, que tem uma mensagem até interessante, viu, Dimara, falando mais ou menos desse assunto, e se não me engano, de uma mulher também, uma telespectadora feminina dos Donos da Bola. Vai lá, aqui. É isso mesmo. Primeiro veio aqui com a Marlene das Graças, o Cruzeiro jogou para o gasto, vamos ver contra os times da elite. Thiago GB10, não adianta tapar o sol com a peneira, tem raça, mas falta muita qualidade ainda. Júnior Caeta, concorda que a produção do Willis caiu nesse novo posicionamento, e a Franciele Schofield diz que o problema é que os caras acham que o Cabral é volante. Então... Essa última mensagem, valeu, viu, Kika? Essa última mensagem que é interessante, até no Sport TV ontem, o Edinho fez uma pergunta para o Mano Menezes, essa história de 3 volantes. Mano, um treinador com seu repertório, que estudou na Europa, não é pouco escalar o time com 3 volantes. E eu concordo muito com a nossa telespectadora. Eu criticava muito o Luxemburgo por escalar 3 volantes, mas ele escalava, vamos lá, Charles, Williams e Henrique. 3 volantes mesmo. De ofício. Quando o Charles não jogava, ou saía algum outro jogador, entrava o Fabrício, que é menos ruim do que o Charles, tecnicamente, mas não chega a ser um meia também. Lateral esquerdo. É um lateral esquerdo, é um jogador muito alto, muito pesado, também não é um primor de técnica. O Mano Menezes, eu até discordo um pouco da escalação dele, mas já não é a mesma coisa. Porque o Cabral, eu não sei qual que é o rótulo que você vai colocar, se é de volante ou de meia. Mas ainda que você considere o Cabral um volante, ele é um volante que sai mais. Ele é um volante técnico. Então, eu até discordo da escalação, acho que o Arrascaeta tem que ganhar espaço, que o Alan tem que sair, mas esse rótulo de 3 volantes... eu não sei se cabe. É igual eu disse, você pode até considerar o Cabral volante. Quem acompanhava o futebol... Mas ele sai mais pro jogo. Ele não é um enganche, né? Que alguns comentaristas andaram falando. Ele não é um armador, ele não é um 10. Mas ele também não é um brucutu, mas né? Ele tem qualidade de passe. Quem acompanhava o futebol na década de 80, década de 90... você não acompanhava. Você nasceu em 92. Mas a gente estuda. O meio de campo, eram 3 homens de meio de campo, tinha 2 pontas, o centroavante, e tinha o primeiro homem de meio de campo, que era o marcador, o segundo homem de meio de campo, geralmente era o camisa 5, camisa 8, camisa 10.
Eu considero hoje o Ariel Cabral como o terceiro homem de meio de campo. Ele está entre o volante e o armador. O Mano Menezes até falou isso na entrevista para o Sport TV. Na verdade, aí entra o tatiquez, não é para ser chato nem nada, mas é porque acaba se entrelaçando com esse assunto. As pessoas têm que entender que o Cruzeiro joga 4-1-4-1. O que isso quer dizer? Tem a defesa, tem o primeiro volante, à frente desse primeiro volante, 2 jogadores, né? O Williams e o Ariel Cabral, que são esses 2 caras, os 2 pontas, por isso o 4, que fica uma linha de 4, ou o Alano, ou o Alisson, e lá na frente um centroavante. O que eu acho que ele poderia fazer? Colocar o Cabral e o Arrascaeta por dentro. Fazer do Cabral um segundo homem de meio campo e não um terceiro. O Corinthians, por exemplo, joga assim. Também joga no 4-1-4-1, o Bruno é o primeiro volante, e aqui na frente tem o Jadson e o Renato Augusto, saindo mais para o jogo. Então, qual que é o formato? Elias, um volante e um armador. O Elias e o Renato Augusto. Sem querer comparar a qualidade do... Sem comparar. E o Cabral tem um problema diferentes. que a Admar até chamou atenção aqui, não sei se foi no intervalo que ela falou, se já estava rolando o programa, do Cabral no segundo tempo morrer, né, Admar? Mas é aquela questão de que ele vinha sem jogar desde abril. E realmente ele vai pregar. Ele não teve pré-temporada, não teve nada, vai ter que aguentar assim até o final do ano. Mas o cara veio lá na Europa para descobrir o Brasil, ele fica cansado mesmo. Vamos aqui, todos os mineiros podem vibrar com a sorte de contar com a Loteria Mineira. Eu vou dar um passinho para a direita, porque o meu diretor gosta mais. Mais um. E desde sua criação, em 1939, a loteria possibilitou a geração de empregos, de renda, circulação econômica no nosso estado, arrecadando recursos para importantes projetos do governo de Minas Gerais. Você sabia, por exemplo, que o Mineirão, o Gigante da Pampulha, que está fazendo 50 anos, foi uma das principais obras construídas com recursos da Loteria Mineira? E é por isso que a gente sempre fala. Com a Loteria Mineira, ganha até quem não joga. A Loteria Mineira é a voz do nosso estado. O break, na volta, a gente vai falar muito mais do Atlético. O pessoal falou que virou TV Cruzeiro, mas na volta tem São Vitor, meu amigo, o ídolo da massa atleticana. A gente já volta rapidinho. Os donos da bola. Oferecimento, promoção Spin Oktoberfest. Acesse o site e participe. E Loteria Mineira, a sorte joga no seu time. Quando o assunto é a sua segurança pessoal ou a segurança da sua empresa, não há espaço para dúvidas. A Plantão Serviços de Vigilância conta com os melhores profissionais do mercado. Somos especializados em segurança pessoal e patrimonial, vigilância armada e desarmada e monitoramento. Todos devidamente autorizados pela Polícia Federal. Além disso, contamos com os equipamentos mais modernos e uma equipe treinada para o monitoramento e segurança da sua casa ou empresa. Mais um clube social integral resolveu o meu problema. É integral e tem sabor, não existe mais dilema. A fome foi embora e agora eu tô aproveitando a Possibilândia. Clube Social Integral. Integral com mais sabor. Só o Itaú Power Shopping comemora o mês do cliente com 10 dias de ofertas incríveis para você arrasar. Isso que é promoção. Claro, fazemos tudo para agradar nosso cliente. Itaú Power, o shopping da sua família e do nosso cliente. Guanabara, Parque da Família. Guanabara, uma festa a cada dia. Vem curtir, se divertir. Guanabara, Parque da Família. Chegou a nova Yamaha YZF R3. A super esporte para todos os dias. Alta performance, fácil de pilotar. Leve e ágil nas ruas e com muita estabilidade nas estradas. A nova Yamaha R3 espera por você na nova loja Palimontes Motos, na Avenida Deputado Esteves Rodrigues. Conheça a diversidade de riquezas que formam a economia e contribuem para o desenvolvimento do Estado. Especial Mapa das Minas, toda quinta, no jornal Band Minas. Oferecimento Codemig, Governo do Estado de Minas Gerais. Governo de todos.
Eu tô achando que o Eduardo Paes jogou uma pelada na Argentina esse final de semana. O Tevez deu um encontrão no Paes. Vamos chamar o Vitor, São Vitor, que mais uma vez salvou o Galo ontem. A placa de 200 jogos e também a defesa do pênalti. É verdade. O mais especial, por enquanto, é a vitória que a gente tem conquistado. É importante a gente manter nossa organização defensiva, principalmente para não sofrermos tantas situações de perigo. Acho que é concentração, é atenção, é tentar tirar informações do batedor, onde ele possa bater. Fui feliz em achar o canto e conseguir fazer a defesa sem mesmo dar rebote. Acho que vale a informação, o Vitor, depois de mais uma grande partida, entrou na seleção do Bola de Prata da ESPN, da Placar, que vai analisando a média. Hoje, segundo os critérios ali de média, jogo a jogo, ele é o melhor goleiro do campeonato. Você concorda com essa avaliação? Não estou falando o melhor goleiro do Brasil, é o melhor goleiro do campeonato, que é diferente. Porque às vezes um time é mais acionado. Então, ele é o melhor goleiro do Brasil, o melhor goleiro do campeonato. Levar o Alisson para a seleção brasileira. O Alisson é goleiro do Internacional. Mas o Alisson é bonito, né? Só se o Alisson bonito, é bonito, ele tem uma barba por fazer. Só se for o critério for a cor do olho dele, que eu não sei se é verde ou se é azul, que eu não fico reparando isso. Mas em relação a desempenho, gente, era pro Vitor estar na seleção brasileira assim. Ele não ser convocado é um grande absurdo. E, mais uma vez, ele mostrou todo o poder dele. Ele é um jogador que consegue ler muito bem o cobrador de pênalti. Profissional, impressionante, né? Como Você ele é viu que ele falou que estuda os cobradores, que é uma coisa que... Quanto tempo a gente não ouve um goleiro falar isso? Porque isso era muito comum antes, né? E não dá nem para duvidar. E não dá para duvidar, porque ele pega tanto. Agora, rapidamente, sobre a questão de se era para ter sido expulso ou não. Não, gente. Não o jogador driblava para lateral. Ele precisa driblar para em direção ao gol. Como ele vai para lateral, aí é cartão amarelo. Todos os árbitros e ex-árbitros já explicaram isso. Não é lance para expulsão. Juverci, o abraço que você quer mandar. Você mandar um abraço para a família Bombinho, Luiz Henrique, família Bombinho, lá de Santa Amélia. Um abraço a todos. Um beijo para Amanda Carvalho, amiga do nosso grande imitador, o Stallone. Um abraço para o Pedrão, do estacionamento Socila, ali perto do Independência. Me salvou ontem. Gente boa, não é jabá, não é amizade. O cara me salvou, eu mando um abraço para ele. E um abraço a todos. Até amanhã. Valeu, Juverci, Panzi, Dimara, Genta, Lincoln, todo mundo. Vamos pra Gru agora e despedir da torcida do Galo, da torcida do Cruzeiro. Eu falei Galão da Massa, a gente ficou chateado. Eu lembrei do Caixa, é só isso. Um abraço pro Cruzeiro, time do povo.